Olá, eu sou Robson de Castro, este é o Pé na Areia Podcast Invadindo Sua Praia e hoje estamos recebendo aqui o atual presidente do PT de Mongaguá, Fernando Felize, retornando aqui ao Pé na Areia Podcast para mais um Verdade. bate-papo, porque a gente estava em outros momentos naquela ocasião e agora estamos aqui novamente para discutir os novos rumos do PT de Mongaguá. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado, eu que agradeço o convite e estou à disposição. Acho que é a terceira vez, né? Acho que é a terceira vez, né, que a gente vem bater papo aqui, né? Eu vim já um tempo atrás, depois retornei. Acho que é a terceira vez que a gente está aqui. É um novo momento agora, né, na tua trajetória, porque você volta ao PT e agora na presidência, é isso? Conta um pouquinho desse momento. Não, sem dúvida, né? Eu acho que esse momento ele começa em 2022, quando a gente pensa as eleições presidenciais em Mongaguá e pegar os números, né, que as urnas nos mostraram. A gente viu que em Mongaguá a gente teve um grande crescimento, né? Se você pegar que o Lula ganhou do Bolsonaro no primeiro turno com mais de 15 mil votos e no segundo turno ampliou para mais de 16 mil votos, né? Eu acho que é muito significativo, mas não só isso, né? Porque o Lula, ele tem essa força dele, né? Que é natural, mas se você pegar os votos dos deputados do PT, por exemplo, foram mais de 4 mil votos aqui, deputado estadual e federal. Isso, quando eu digo, não é juntando os dois, é nas chapas, né? Foram mais de 4 mil votos. Se você pegar o campo progressista, né, que é o campo que o PT atua, foram mais de 6 mil votos em deputados. Então, no domingo de manhã, a galera, 6 mil pessoas saíram para votar nos nossos candidatos do início ao fim, né? Então, acho que é muito significativo. E aí, quando a gente traz isso para a organização partidária no município, ajuda bastante, né? Porque a gente conseguiu, dentro da campanha, identificar muita gente que é simpatizante, que quer militar no PT, e não tinha essa referência e começou a ter. Então, a gente trouxe para dentro do partido, começou a fazer atividades de militância, começou a reorganizar o diretório municipal. E hoje a gente conta com uma direção completa, a gente conta com um número grande de filiados, a gente fez uma campanha de filiação recentemente, em 15 dias. Foram 92 filiados, né? Então acho que a gente está num caminho de construção muito importante, que a gente está indo para a rua, a gente está se mostrando, a gente está mostrando para o município que tem o PT, tem um Partido dos Trabalhadores no município, né? O PT tem essa característica, né, de ir para a rua mesmo, e visitar as comunidades, os bairros, as periferias, né? Porque o PT é um é um partido de periferia, né? Ele tem muita força, não só aqui em Mongaguá, em outras cidades, em São Paulo, a capital, por exemplo, o PT tem uma força muito expressiva lá, e eu acho que esse é o norte do teu trabalho atualmente, né? Ir onde é que o povo está, né? Porque a mídia não chega, ou às vezes um certo partido ou seus membros de partido não chegam em certos locais onde o PT está indo, né? Não, sim. A gente não é um partido de escritório, a gente gosta de ir pra rua. E a gente se sente à vontade na rua, né? Discutindo política com a população, discutindo projeto, né? Falando um pouco da nossa história. Isso é muito significativo pra gente. Então, assim, a militância, o papel da militância é ir pra rua, é se mostrar, é fazer né, disputar as pessoas no campo das ideias. E isso a gente faz muito bem, né? A gente foi construído dessa forma. Quando você pega a formação do PT lá atrás, em 1979, né, que em 80 fundou o partido, ele vem de uma luta sindical que era a luta de chão de fábrica, né, de fazer a discussão dentro da fábrica, né, a discussão de melhorias na qualidade da vida do trabalhador, da trabalhadora. E a gente traz isso para um partido político, amplia essas pautas, né, não é só mais o trabalhador e a trabalhadora, mas são outras pautas envolvidas, a pauta LGBT, a pauta dos indígenas, a pauta do povo negro, a pauta das mulheres. A gente engloba muita coisa, né, dentro do Partido dos Trabalhadores, e isso faz com que a gente tenha, assim, uma gama muito interessante de assuntos para discutir com a população, e a gente gosta de ir pra rua mesmo. E nessas caminhadas que você está tendo agora, por um monte de bairro que eu imagino, qual que é o maior problema de Mongaguá? Vamos focar em Mongaguá, né? Até porque eu acredito que o PT, a eleição é daqui a um ano praticamente, o PT vai estar participando de todo esse processo. Quais são os maiores problemas e o que o povo mais relata de problema na cidade? Cara, são tantos que a gente fica até um pouco assim, perdido no que citar, mas eu elenco duas questões fundamentais. Primeiro é a gente trabalhar a questão social no município. Você não tem qualidade de vida se você não tem uma vida social estável, né?
Então, assim, a gente vê muita pobreza na cidade, a gente vê muita gente passando fome, a gente vê muita gente sem emprego, a gente vê muita gente com dificuldades de sobrevivência. Eu acho que isso é um ponto fundamental, porque uma cidade não se desenvolve em meio à pobreza, né? Ela sempre tende a se perder no caminho, porque tipo, quanto mais pobreza, menor a movimentação econômica do município, né? Então isso a gente tem bem claro. E dentro dessas questões de pobreza, há a falta de infraestrutura, né? Dos bairros. Se você pegar toda a parte ali que a gente chama de fundão, né? Fundão do Agenor, do Jussara, do Itaoca, enfim, de quase todos os bairros, Vila Operária e tal. A gente vai ver grandes problemas de infraestrutura, né? Ruas completamente sem um básico, né? Com esgoto a céu aberto, você vê casas insalubres, né? Então a gente precisa fazer um projeto de moradia importante. Eu acho que isso daí é uma prioridade, é pensar moradia, porque boa parte da cidade vive em condições extremamente precárias, né? E você tem a questão por exemplo, isso traz as ocupações, por exemplo, né? E as ocupações, ela cria uma situação, por exemplo, que nós não tínhamos antigamente, que é a questão dos alagamentos, por exemplo, né? Quando você ocupa a rua e você faz projetos já com a área ocupada, é muito mais difícil. Então você cria gargalos que você traz outros tipos de problema, né? Eu vou dar um exemplo simples, né? Se você faz toda a infraestrutura de uma região e depois coloca a moradia de forma organizada, você tem um preço e você tem uma qualidade. Se você deixa uma área ser ocupada e depois você joga essa infraestrutura, você tem outro preço muito mais elevado e você tem uma desorganização, né? O crescimento é desordenado. Isso faz com que traz outros problemas. Então, assim, eu acho que pensar a cidade estrategicamente, a cidade que a gente quer daqui 4 anos, daqui 8 anos, daqui 10 anos, a gente precisa pensar em questão de infraestrutura, de reorganizar, fazer uma reurbanização dos bairros, para que essas áreas ocupadas virem bairros de fato e virem áreas com residências, com infraestrutura, porque o que está acontecendo hoje na cidade é que boa parte da cidade vive sem água, sem energia, a rua de terra com buraco e etc. Você não tem serviços próximos, você tem serviços muito distantes. Tem pessoas até que não têm endereço, né? Que elas precisam buscar suas correspondências no ponto dos correios porque não tem nem endereço. É uma situação complicada, né? Porque não é de hoje que esse problema acontece, né? Não. Você reside aqui em Mongaguá, acho que desde que nasceu. Nasci aqui. Você nasceu aqui, né? Aqui. Então, é um problema que eu, que estou há 33 anos aqui, eu vejo isso. Mas, nesse ponto da habitação, achei interessante você citar isso. Você acha que o governo federal, obviamente o Lula e todo o ministério, toda a turma que está lá, poderia ajudar mais Mongaguá se tivesse bons projetos aqui? Porque a gente sabe, infelizmente, não é sendo babaca de falar, mas Mongaguá está passando por um processo de favelização. Tá? Tem locais que estão virando favelas porque as pessoas não têm habitação digna, não têm recurso, como você falou, não tem emprego. É o momento de pensar em habitação digna para a população? Sem dúvida. Quando a gente pensa em governo federal, a gente pensa na questão de que basta ter diálogo que você consegue trazer as coisas, né? Você tem aí o PAC relançado e só o PAC, o programa geral, vai trazer mais de 1 trilhão em investimentos para o país. Não é possível que a gente decide mais de 1 trilhão, a gente não consiga tirar um projeto de habitação para o município. Itanhaém conseguiu, São Vicente conseguiu, Praia Grande conseguiu, Santos conseguiu, Guarujá conseguiu, Cubatão conseguiu. Porque Mongaguá não pode conseguir, né? Eu acho que basta ter vontade política, basta abrir um canal de diálogo que a gente consegue fazer essa intermediação, sim. Assim, a gente tem lá no governo federal, há uma escassez de projetos dos municípios que deixa dinheiro ali sabe, sem usar porque falta projeto. Então, se você tiver em Mongaguá uma equipe qualificada que discuta um projeto de moradia e vai dialogar com o governo federal, não tenho dúvida nenhuma que esse projeto sai. Sai do papel sem dúvida. Eu acho que você, não faz tanto tempo, você tinha comentado que Mongaguá perdia muito projeto, né? Sim. Por falta de equipe, né? Explica para o cidadão comum, assim, como é que é mais ou menos isso que acontece, porque às vezes o pessoal não tem essa noção. Não é só chegar lá no ministério, ou numa secretaria, ou pro Lula, ou pro Haddad, ou quem quer que seja num governo, ou também se fosse outro governo também, do Bolsonaro, que seja, mas tem que ter projeto, é papel, é desenho, é orçamento, é isso tudo. Explica mais ou menos pro cidadão comum. Você não chega no governo federal e fala, olha, eu quero R$1.000.
Tipo, pra quê? Pra nada. Quero R$ 1.000. Não chega, né? Você sempre pleiteia projetos. E isso você pleiteia tanto com o governo federal quanto com as emendas de deputados, né? E as emendas, elas são impositivas, então ela já vem carimbada. Então, quando você pega a parte de projetos do governo federal, o governo ele só vai liberar verba se você vai com um projeto pronto ali, no papel, direitinho, o cronograma, quando você vai gastar, o que você pretende fazer, em que local, como que vai se dar, todos os trâmites burocráticos, né? Feito isso, com o poder de articulação que você tem, você consegue dialogar no governo federal com o ministério competente para que traga esse projeto. Por exemplo, a ponte da Estrada da Fazenda que está nessa novela. Bastava ter poder de articulação e dialogar com os ministérios. Você tem o MDA, você tem até a Defesa Civil, não nesse caso, mas em alguns casos ela atua, que você pode pleitear essa reforma da ponte e o governo federal ajudar nesse sentido, né? Você buscar parceria. Agora, se você não vai... são mais de 5 mil municípios no Brasil. O governo federal, ele não vai... Cada município sabe o que está acontecendo. Se o prefeito não vai até o governo federal e não faz um diálogo no sentido de ter esse projeto, isso não vai acontecer, né? Então, acho que falta vontade. Chega lá e fala, ó, tá aqui a papelada, ó, temos isso aqui, precisamos desse recurso para fazer essa coisa aqui, essa questão da ponte, né? Inclusive o Fernando Gonçalves, que você conhece? Sim. Um cara que tá hoje nos Estados Unidos, esteve aí recentemente. Infelizmente não consegui agendar com ele um bate-papo, mas a gente, quem sabe em breve a gente consiga. Sim. E é um cara que defendia muito a área rural. E também tem muita gente que, até quem acompanha o Pé na Areia Podcast de outras regiões aqui, da Baixada Santista, outras cidades, Mongaguá é uma cidade que tem uma área rural muito pujante, tem produtores, tem um monte de coisa legal que acontece lá, e falta esse cuidado, esse trato, um carinho especial, né? Porque muitas famílias moram naquela região, e como você falou, a ponte é um problema, o acesso lá, que pelo que eu vi o projeto, eu imaginava que ia ser pavimentado, havia ser, sabe, com bloquete, com drenagem, tudo, e pelo que eu vi não é nada disso, né? Se você tiver mais informações... Não, acho que, assim, para você desenvolver uma área, você parte do primeiro princípio, o acesso a essa área, né? Isso daí não tô inventando isso, daí você pegar na época dos indígenas, eles criavam um acesso que você tem as estradas que eles faziam, né? Do Brasil, que ligava até o Peru, então era uma coisa louca. Então o acesso ele é sempre o mais importante para você ter, né? Desenvolver uma região. Então, assim, na zona rural você tem uma região que é produtiva e turística. O que leva o turista a frequentar essa área? O acesso que ele tem a essa área. Então, assim, se você não dá o acesso ao turista, você automaticamente não tem trabalhado a questão do turismo, e você tem pessoas ali que dependem do turismo naquela região, né? Você tem, por exemplo, a cachaçaria que existe ali, que depende muito do turista, né? E aí você bloqueia, é o único acesso que tem. Você tem a questão da produção, né? Pessoas produzem ali alimentos, né? E essa produção, ela precisa ser vendida fora daquela área, né? No perímetro urbano. E para que esses alimentos cheguem, né, de uma área para outra, é preciso também o acesso. Então, se você corta o acesso, você deixa que essas pessoas que produzem não tenham o sustento delas. Então, você cria um problema já econômico na região da área, você empobrece a população daquela área, né, do primeiro assunto que a gente estava falando, e você cria, assim, uma situação de que os serviços públicos também não acessam aquela área. Eu ainda não sei, eles vão criar parece que uma ponte provisória que não vai passar carro, né? Só pedestres. Eu quero saber que se alguém precisar de uma ambulância, o que vai acontecer? Ou se cair a energia lá e precisar passar um carro da companhia de energia para resolver o problema, como é que vai fazer? Quanto tempo vai ficar parado essa ponte, né? Vai ficar sem poder transitar carro? Quando a obra vai começar? Quando a obra vai terminar? Hoje vai ter uma reunião, né, com a prefeitura e os moradores. E essa reunião não é feita na Estrada da Fazenda, está sendo feita aqui no centro da cidade. Então, assim, perde poder de mobilização da população de lá. Porque é muito melhor eles se mobilizarem lá para ter reunião lá
do que eles virem para o centro da cidade, né, numa região afastada. Tem gente que vai ter que andar quilômetros para ter o acesso ao ônibus para poder vir, né? Então você desmobiliza aquelas pessoas. E é uma questão de respeito, né? Se tem um problema numa determinada área, é um dever da prefeitura ir nessa área discutir com a população, né? Não fazer o caminho contrário. Então já gera um desrespeito aí. Então, assim, são diversos problemas aí que a gente encontra e você vê uma falta de organização da administração, né? A administração parece que tá, assim, tá tocando, empurrando com a barriga o problema e não dá as informações necessárias que a população precisa. Eu diariamente recebo perguntas, né, do pessoal da Estrada da Fazenda sobre como que vai se dar a situação, né? Se vai passar carro mesmo, se não vai, o que vai acontecer, quando começa, quando termina. Acho que isso é um assunto que precisa esclarecer, né? Ali talvez era... Posso estar falando besteira, mas talvez era melhor construir uma ponte ou criar uma nova via com uma ponte nova. Eu não sei o estado, não sou engenheiro, mas eu acho que tem gente especializada nisso. E a ponte que está condenada, tentar fazer um reforço. Existem empresas que fazem isso. Em São Vicente aconteceu isso lá na Ponte dos Barreiros, tudo. E criar uma nova ponte, porque talvez vão só remendar aquela ponte. Que a minha impressão, um projeto ideal, seria demolir aquela ponte antiga, certo? E fazer uma nova, totalmente uma estrutura nova, porque remendo nunca fica bom, né? A gente já tem histórico disso. Sabe, acho que o melhor caminho era ter feito manutenção para não deixar chegar nesse estado. Ah, sim, claro. Esse é o melhor caminho. Para você diminui muito o custo, né? Se você fizer a manutenção, não deixar chegar nesse estado. É como uma casa. Se você abandonar a casa e ela for se deteriorando, fica muito mais custoso do que se você for, né? Fazendo a manutenção da sua casa. E você citou a Ponte dos Barreiros. Quem vai na Ponte dos Barreiros conhece ali, que é uma ponte muito maior, muito mais estruturada. Aí você para e se pergunta, né? Pô, se os caras conseguiram fazer a Ponte dos Barreiros ali, resolver a situação, por que demora tanto tempo uma ponte pequena, né? Algo tão simples de ser feito, né? E aí eles colocam falta de dinheiro, vincularam a questão de cancelar o festão esse ano para sobrar dinheiro para fazer a ponte. Passou julho, o mês do festão, chegou agosto, o mês posterior do festão, já estamos no meio de setembro e a ponte ainda não saiu do papel. Então, assim, o que está acontecendo? Tem um assunto em pauta que eu estava vendo muita postagem hoje, é que tá parecendo que a prefeitura tá com os recursos escassos. Acho que você comentou também algumas semanas que tem esse problema, né, de caixa, né? Que tá com bem reduzido o caixa, né? Se você tiver alguma informação, porque isso pode prejudicar o próximo ano, né? Porque basicamente já está encerrando o ano. A prefeitura, se ela tiver um problema, ela decreta problema financeiro lá, eu esqueci o nome técnico certinho. Mas para o ano que vem, muita coisa é paralisada, né? Então, prejudica a vida do cidadão comum, né? Eu penso o seguinte, Robson. Realmente, as informações que chegam é que a prefeitura tá com problema de caixa, né? E eu não sei até que ponto esse problema ele existe, porque a gente também não tem muita informação, né? Questão de transparência no sentido de saber realmente a saúde financeira do município. O portal da transparência em Mongaguá ele é sempre muito mal utilizado, né? Mas vendo as informações que chegam, né? De ter festão, de cancelar festão por conta de dinheiro. Aí você vê mensagem, né, disparada para os diretores de educação, aliás, até num tom muito grosseiro, de que é preciso apertar aí o cinto porque a coisa tá meio desandando, né? E aí você para e se pergunta até onde a situação financeira do município tá sendo tocada de forma correta. E se isso não acontece, é uma mera questão de planejamento, né? Aí você vai pegando um histórico de que para fazer a reeleição do prefeito foi gastado um monte de dinheiro, assim, né, absurdo. Você tem 2 empréstimos, um no valor de 28 milhões e outro no valor de 19 milhões. Esse empréstimo gera parcelas altas por mês, com juros. Tem outros menores também, né? E tem outros empréstimos menores. Então, é difícil você fazer uma administração com um caixa saudável, né? Sendo tão irresponsável com dinheiro. Eu acho que a gente precisa parar e ver, né, recalcular a rota, falar, o que está acontecendo.
Por que que a gente não faz um projeto econômico para aumentar a arrecadação? Porque hoje a gente está uma arrecadação focada no IPTU da cidade. Então, se acontecer uma crise e as pessoas não tiverem tanto dinheiro, a primeira coisa que elas vão fazer é deixar de pagar o IPTU. Porque ninguém vai querer deixar de ter energia, de deixar de ter água, comer. Né? Eu acho que o primeiro passo é não pagar o IPTU. E aí, como é que faz a cidade? Então, a gente precisa, por exemplo, fazer um IPTU progressivo, né? A gente reorganizar como é a cobrança do IPTU. Acho que quem tem mais condições, né, de elevar, quem tem menos condições de baixar o preço do IPTU. Fazer alguns programas para que as pessoas incentive as pessoas a pagar o IPTU, né? Facilitar um pouco essa questão do pagamento, que muita gente deixa de pagar o IPTU porque a dívida já está tão alta que eles nem se dão conta mais. Você desenvolver a cidade economicamente no sentido de geração de emprego, porque geração de emprego também gera caixa para a prefeitura. Você trazer a questão também rediscutir a questão do ISS. Então a gente tem que rediscutir a questão tributária na cidade, a gente tem que rediscutir a questão de geração de emprego e renda na cidade. Tudo isso vai fazer com que fortaleça o caixa da prefeitura. Fazer com que a prefeitura, a cidade de Mongaguá, tenha a sua vocação, né? Assuma a sua vocação, que é o turismo, e que dentro do turismo a gente consiga organizar a questão da geração de emprego. Acho que isso é muito importante. Isso daí tudo vai gerando caixa, né? Para em momentos difíceis como esse, a gente ter, por exemplo, pelo menos um pé de meia para a gente, né, tocar as coisas da prefeitura. O problema é que você pegou essa questão do emprego, no começo do nosso papo também. O que eu vejo, porque eu tenho rodado muito pelas cidades por aí, você citou a questão do turismo. E não só o turismo, né? Acho que falta... a gente não tem um calendário de eventos. Sim. Aí vão falar assim, pô, você tá comparando com Praia Grande. Praia Grande tem um calendáriozinho de eventos, de pequeno evento, médio evento, grande evento e tal. E aí, né? Porque Mongaguá sempre esbarra nisso. Aí tem uma outra coisa que eu, com todo respeito aos diretores, tal, só que como eu estudei gestão pública, a gente sabe uma coisa. Uma coisa é a pessoa, outra coisa é o cargo que ela ocupa. Né? Se não tem, onde está o dinheiro do Poço das Antas, do Parque Ecológico, da plataforma? Para onde vai esse recurso? Onde está sendo usado esse recurso? Como você falou, não tem transparência. Aí, mas o festão custa 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, que seja. Pega no gancho que você falou. Não existe planejamento de ter o recurso, uma poupança na tesouraria da prefeitura, quando assim, vai chegar o evento, a gente tem 1 ano para arrecadar recursos para fazer o evento. Ou então faz que nem Praia Grande faz. Pega lá, chama uma empresa, contrata uma empresa, ela vai cuidar de tudo, ela vai cobrar ingresso, ela vai lucrar, mas o evento acontece. Mas o Mongaguá tem que ser tudo gratuito. Não necessariamente. Sim. Porque o que não pode é matar um evento que é obrigatório, pelo que eu sei, por lei de acontecer, que o festão por lei, ele é obrigatório de ocorrer. Tá no calendário. Tá no calendário. E aí o comércio fica à míngua, a população que esperava ganhar um dinheirinho, seja o ambulante ou o comerciante de porta e tal. E aí fica nisso. Aí, e não tem um plano B. Não tem um plano B, não tem um plano C. Não tem nem um plano A. É difícil. E só para concluir, e uma coisa que eu acho que falta no litoral, aí pegando numa forma mais ampla, essa questão de oferecer áreas públicas para que empresas venham se instalar aqui. Nesses dias eu estava conversando com um rapaz, ele falou, putz, tive que ir embora de Itanhaém, porque lá, hoje em dia ele trabalha com telemarketing, ele falou, as cidades do litoral aqui poderiam disponibilizar um galpão, uma grande área e tal, com internet, água e as baias lá de atendimento, telefonia e tal, e gerar emprego na área de telemarketing. É um exemplo, né? Então falta, e também falta, como você falou, diálogo com o governo federal para ver quais são os projetos que estão disponíveis, e não só no federal, no estadual também e tal, para oferecer emprego para o povo, né? Sim, sem dúvida. Uma coisa que eu digo muito, assim, Mongaguá, a administração pública de Mongaguá tem que entrar no século XXI, que ela ainda está no século XX lá, está bem atrasado.
está atrasado na questão da informatização, na questão de organizar a máquina pública, né, na questão da gestão como um todo. Então a gente está muito atrasado nesse sentido. E aí a gente vê a questão do turismo, né, do calendário. A gente não tem nem leitos, né? Se a gente for pegar para fazer um evento de grande porte, a gente não consegue fazer em Mongaguá porque nós não temos leitos suficientes para isso. Então a gente precisaria também criar um incentivo para, né, gerar leitos na cidade para que a gente consiga ter grandes eventos. Mas assim, você pega a questão do festão, por exemplo. Falta de dinheiro. É possível fazer um caixa? Onde está o dinheiro? Eu acho que você deu a resposta, né? Acho que as próprias ferramentas que tem do turismo hoje, né? Que é a Poço das Antas, o Parque Ecológico, A plataforma. plataforma de pesca. Você tem ali uma renda boa mas assim, qual é a transparência dessa renda, né? Aí a gente bate na questão do século XXI. A gente não tem um sistema informatizado para saber quanto que tem dessa renda, né? É tudo na base do papel ali. Então fica difícil a gente saber até quanto que arrecada naquele lugar, porque nem o transporte do dinheiro daqueles lugares é adequado, né? É como deveria ser feito. Então a gente tem uma falta de transparência muito grande nisso. E essa falta de transparência pode criar gargalos que, por exemplo, a gente não tenha dinheiro para um festão, a gente não tenha dinheiro para incorporar mais um calendário de atividades. E quando a gente fala de turismo, né, a gente está falando também em lazer, qualidade de vida. Eu, né, recentemente passei um tempo fora do país, né, fui para Toronto, no Canadá, e eu descobri uma coisa fantástica, que eles trabalham turismo, por exemplo, pro morador ali. Ela é uma cidade que recebe muitos turistas naturalmente, mas se você pegar Toronto, 52% da cidade são imigrantes de outros países. Então você tem 174 etnias diferentes dentro de uma cidade só. Então você tem um mundo ali, né, numa cidade. E o que eles fazem? Eles fazem um calendário de turismo que é pro morador dali ele fazer esse turismo na cidade e gerar renda, né? E é o que a gente pode fazer aqui em Mongaguá, por exemplo, de pegar, fazer um calendário de turismo para que o morador das cidades vizinhas pensem, pô, hoje eu vou passar o fim de semana em Mongaguá, vou querer curtir a minha cidade, vou querer saber o que tem para fazer na minha cidade, onde eu vou gastar meu dinheiro hoje aqui em Mongaguá, né? E eu acho que a gente não cria esse vínculo, né? A gente não cria o vínculo do morador com a cidade para passar um lazer, né? A cidade hoje é chamada cidade de dormitório, né? A pessoa vai, trabalha, volta para casa, dorme, se tiver que sair, vai para Praia Grande, vai para Itanhaém, vai para Santos, e a gente deixa de criar esse vínculo do morador com a cidade. E esse vínculo é muito importante, porque quanto mais tempo o morador curte a cidade dele, né? Quanto mais tempo ele se envolve com a cidade dele, mais carinho ele vai ter pela cidade, mais ele vai cuidar da cidade, né? Ele não vai deixar que a cidade caia em mãos de que desagradáveis, né? Que tendem a precarizar ainda mais o que tem dentro da cidade. Eu acho que é muito importante fazer com que o morador também tenha esse sentimento de querer curtir a Mongaguá um pouco. Mongaguá não é uma cidade só para dormir. Mongaguá tem que ser uma cidade para lazer, tem que ser uma cidade para cultura, tem que ser uma cidade que tenha qualidade de vida. Puxando esse gancho que você falou, dessa questão do morador, ele participar, tal, da vida, na política, você acha que o pessoal está mais antenado e querendo participar mais com relação aos anos anteriores? É o momento agora da população se mobilizar mais e cobrar, não aquelas promessas, mas projeto mesmo de cidade, nem não só em Mongaguá, de modo geral, assim, mas você tem conversado bastante com a população e acho que, se eu estiver errado, você me corrija, mas acho que existe uma tendência a mudanças significativas, né? Sim, sim. É assim, a última década a gente passou por um processo de despolitização muito grande no país, né? Com a vinda da antipolítica, né? Eu acho que isso criou um lastro muito grande nessa última década, mas também criou o outro lado, né? Que é o combate a isso. Então, essa tal polarização, né? Nada mais é do que a polarização da política contra a antipolítica, né? E isso também se traz para Mongaguá. Acho que o resultado das eleições do ano passado trouxe isso, né? Trouxe esses dois campos polarizados da antipolítica e na política, praticamente dividiram a cidade no meio. Quando a gente pega, traz isso para as eleições municipais, eu acho que tem uma gama muito grande de pessoas interessadas em discutir política. Infelizmente, né, os políticos eleitos de Mongaguá, eles fazem de tudo para criar barreiras, para criar o distanciamento do povo com a política.
Mas é o trabalho de formiguinha que a gente está fazendo. Quando a gente sai enquanto militância para a rua, não é para pedir voto, que a gente nem pode fazer isso agora. Mas é um trabalho de conscientização política, né? De fazer as pessoas participarem da política, né? Se interessarem por política. Porque é uma questão muito simples, né? Se você não gosta de política, alguém vai gostar por você, alguém vai escolher por você. Então, às vezes, muitas vezes, o político ideal que você enxerga nos outros, que você quer enxergar nos outros, que você quer que os outros sejam, às vezes está em você mesmo, né? Então, eu acho que cabe a cada pessoa ela participar mais da política, porque política não é só ser candidato, né? Não é só ter um cargo eletivo. Participar da política é participar das discussões da cidade, participar da construção de projetos, participar da vida, né? Da vida da cidade, do que a cidade tem a oferecer. A gente vai fazer agora, acho que até uma questão pioneira que o PT vai fazer, que é construir um projeto de cidade participativo, né? A gente vai abrir para a nossa federação, para criar os eixos. Criados os eixos, a gente vai expandir para os bairros e a gente vai fazer essas discussões dentro dos bairros. E se em 2024, né, quando chegar a hora de entregar um plano de governo, a gente entregar um plano de governo que a população se sinta orgulhosa de ter participado dele, né, que seja construído por várias mãos, eu vou estar muito satisfeito com isso. Então, 2024, o PT promete muito trabalho aí, até porque, quem você falou da polarização, tudo que aconteceu, muito se foi afetado, né, na percepção da população, porque também existe uma guerra de informações certas, erradas, e uma bagunça toda. Muita gente deixa de consumir mídia, no modo geral, e consome. Aí também tem a questão da fake news, também não vamos entrar nesse mérito, tal, para não ficar também esticando, porque é muito complexo demais. Mas em Mongaguá, você falou da reurbanização, do emprego e tal. E como você vê essa questão de tirar Mongaguá do buraco, vamos falar assim, né? Que você falou da infraestrutura e eu rodo por aí, eu vejo isso mesmo. Pô, falta aquele cuidado especial, né? Poxa, eu vejo, exemplo, na Praia Grande, recentemente, na madrugada, né? A prefeitura vai lá, manda um monte de caminhão com água, e aparentemente água misturada com água sanitária, para fazer lavar todas as calçadas. Esse tijolinho que tá usando agora aqui. Sim, sim. Aí os caras vai lá, vai com o caminhão, porrada de água, deve ser água de reuso e tal. Aí vai lá, lava as calçadas da área comercial, e não só da área chique, não. Pô, lavou todo o trecho e tal. E ainda a gente não vê uns projetos assim, né? E isso impacta no turismo, né? Pra você chegar na plataforma de pesca hoje em dia, nem a Avenida São Paulo é pavimentada. Na Avenida da Orla colocaram uma lombada lá, maldita lombada, que é uns quebra-mola desgraçado lá. E falta esse cuidado, né? Como você vê essa questão para Mongaguá dar um passo à frente? Eu acho que tudo gira em torno da evolução econômica que a cidade pode ter, né? Se você não gera emprego e renda, se você não tem e essa geração de emprego e renda não traz para a cidade uma saúde financeira boa, se você não tem articulação política fora da cidade, se você não tem vontade política, como é que você vai querer fazer as coisas? Ninguém quer ser pobre, nem o pobre quer ser pobre, ele quer mudar a sua situação de vida, né? Ele quer ascender a classe social. Eu acho que o município também, se você constrói um município pobre, né? Um município com grandes dificuldades, você não vai criar uma questão, uma saúde econômica sustentável. Então, assim, qual é o primeiro passo? É a gente fazer com que as pessoas tenham um poder aquisitivo maior, né? Tenham mais renda, gastem mais na cidade, porque isso vai trazer para a cidade um desenvolvimento econômico. E através disso, a gente consegue trabalhar as áreas prioritárias, né? Quando a gente fala, você falou da reforma da Getúlio Vargas, legal, vai ter uma reforma lá, mas ela é uma prioridade para a cidade? A Getúlio Vargas está tão mal assim que ela precisa de uma reforma e precisa ter vídeo falando da reforma, e precisa ter parabéns pela reforma. Eu acho que é muito mais necessário uma reforma ali no entorno da Nossa Senhora de Fátima, né, na avenida que tem ali no Agenor de Campos, ou na Marcelino, ou ali no fundão do Jardim Leonor, ou no Regina Maria, ou em outros bairros mais afastados, que a gente carece muito de infraestrutura. Então, eu acho que a gente precisa subverter essa lógica que existe na cidade, né, de se construir um centro da cidade maravilhoso para quem vem de fora ver, e a gente abandona os bairros, porque os bairros ninguém vê. Então,
A gente tem que inverter essa lógica. A gente tem que deixar um centro bonito, que eu acho que é importante ter um centro da cidade organizado, né? Porque esse centro também gera riqueza para o município. Mas a gente trabalhar com que essas riquezas que o município gera seja bem distribuída no sentido de melhorar os bairros, a infraestrutura dos bairros. Ter um bairro com uma infraestrutura adequada, com serviços públicos funcionando e com espaços de lazer, espaços de qualidade de vida. Porque é o que eu bato sempre. Mongaguá não é uma cidade só para dormir. Também é uma cidade que pode ser uma cidade geradora de empregos, também pode ser uma cidade de cultura, também pode ser uma cidade de lazer. E principalmente pode ser uma cidade que tenha uma condição de estrutura boa para que até na questão da mobilidade o munícipe consiga transitar na cidade de forma adequada. Nessa questão da Getúlio Vargas, que a gente estava comentando de bastidor aqui, que me chama a atenção, que eu não vi, posso estar totalmente equivocado, errado, mas eu não vi sistema de drenagem. Estão quebrando tudo lá, eu até passei lá agora há pouco. Estão quebrando, já fazendo um outro lado ali, já estão delimitando as áreas onde vai o que e tal. Mas eu não vi o principal, que é um problema de Mongaguá, né? É o raio das bocas de lobo para captar água numa chuva, porque é um problema, né? Lá no Agenor de Campos fizeram uma obra que demorou uma eternidade para fazer. Ali choveu, ainda continua alagando, né? Eu também não vi. E traz um problema, que se você aumenta o nível da rua, a caída dela é para rotatória. Então tende a encher de água ali e expandir para o resto das duas avenidas principais da cidade. O que coloca a gente numa situação em que a gente não consegue nem acessar a Avenida Marina, né? E nem transitar pela Avenida de São Paulo. Então acho que tem um grande risco aí. Mas essa questão da drenagem é uma questão muito séria em Mongaguá, né? A gente fez muitas obras eleitoreiras no passado, né? Obras a toque de caixa perto de eleições para movimentar voto, e a gente esqueceu de planejar essas obras, né? Então você tem, por exemplo, uma infinidade de calçamentos de rua feitos em eleições, né? Nas ruas que chegam, né? Desembocam ali na Monteiro Lobato. Você não tem um sistema de drenagem necessário, que a água para tudo ali na Monteiro Lobato, e tem locais ali que fica cheio de água. E aí você pega para o fundo da cidade, locais que para de chover, você fica com água parada ali por uma semana. Por quê? Porque quando fizeram esses asfaltos a toque de caixa, não pensaram no sistema de drenagem, não pensaram que a terra, né? A terra, ela drena a água. Mas se você coloca cimento, ele não drena, né? A água fica lá parada. Então, é um grande processo de reurbanização que a gente vai ter que fazer um investimento, e aí a gente vai precisar muito do governo federal no sentido de melhorar essa questão de drenagem do município, porque você tem vários pontos mal estruturados, né, e vários pontos de alagamento, de empoçamento de água que você precisa resolver, porque eu me lembro muito bem de uma frase infeliz do prefeito no debate da eleição passada, que ele não era o candidato que tirava foto em alagamento, ele era o candidato que tirava as pessoas da água. E eu não gostaria de ser um prefeito que tire as pessoas da água. Eu gostaria de ser um prefeito que resolva o problema do alagamento, que se você está tirando a pessoa da água, é porque ela já perdeu tudo que ela tem, né? Então eu acho que é muito importante que você não seja um prefeito que tire a pessoa da água. Seja um prefeito que resolva o problema de alagamento, para que essa pessoa não precise sair da casa dela. Aqui falta, na verdade, grandes obras de canais, né? Precisa ter canal cortando a cidade, aí obviamente, como eu disse, eu não sou engenheiro, mas a gente vai também pelo óbvio, né? Historicamente tem muito riacho, corta Mongaguá, grandes valas, tal, e tem que catar esses locais e contratar uma empresa que cuide disso, e para desenhar aonde tem que colocar canal, e não é fazer canal que os caras fazem aí, né? Ah, não, vai lá, manda a retroescavadeira, faz o buraco lá, passa uma semana, tá cheio de mato de novo. Tem que concretar, tem que fazer estrutura, ou colocar peça pré-moldada, pra não ter esse problema. Onde é que a gente era ali no estúdio anterior, ali na região do Sara, Agenor, Jardim Leonor. Choveu, alagou. Eu perdi o motor de arranque ali perto, então, por conta da chuva. Não, assim, eu acho que está correto nisso. Assim, Mongaguá se desenvolveu à beira de rios, né? A gente tem alguns rios em Mongaguá. E, obviamente, isso traz algumas questões de ordem, questão de alagamento, de empoçamento de água e tal. Então, assim, a gente tem que abrir canais, obviamente, e a gente tem que criar um calendário de manutenção, né? Porque não adianta abrir o canal e deixar ele abandonado.
Então, o que acontece? Nós temos muitos canais abertos em determinados pontos da cidade que você nem enxerga o canal de tanto mato que tem. E isso cria um problema na questão da vazão da água também, né? Então, a gente tem que criar um calendário que limpe esses canais, que deixe os canais inteiros, né? E conforme for o período de chuvas, esse calendário ele se intensifica, né? Então, assim, quando a prefeitura vai fazer limpeza de canal em determinadas regiões, ela já tem que saber o dia que ela vai voltar lá. Isso é uma questão prática de planejamento, né? Você planejar o problema, anteceder o problema, né? Então, assim, por que você não cria um calendário, tipo, ó, tal dia e tal dia eu já sei que vou estar lá e o outro dia eu já sei que eu vou voltar ali e resolver essa questão de manutenção? Porque é muito mais barato você manter as coisas do que você criar construções, assim, para toque de caixa para resolver um problema que está pegando fogo, né? Então, é simples, tudo envolve a questão do planejamento, que é coisa simples que eles perdem, né? Isso é uma tristeza minha, que eles conseguem se perder no simples, né? Imagina quando for no complexo. Então a gente tem muito desafio pela frente aí. Fernando, pra gente não esticar tanto hoje, porque tá um calor muito grande, e vai cair chuva, né, pelo jeito, aqui no litoral. Lembrando que este episódio é gravado. Você que está comendo Penaria Podcast, pode deixar os comentários pro Fernando, que eu vou até deixar o convite aberto para que você volte aqui em breve, pra gente continuar esse assunto. Claro. E, Fernando, conta pra gente, vocês inauguraram uma sede lá, deixa os seus contatos, o local, para quem quiser bater papo com você, conta tudo aí que tá acontecendo lá. Nós temos a nossa sede aí, depois de muitos anos, né? Acho que a última vez que nós tivemos uma sede foi no começo dos anos 2000, lá para 99, 2000, que era até onde é o Bazar da Ponte ali, era uma sede do PT. E agora a gente conseguiu ter uma sede na Avenida Nossa Senhora de Fátima, no Agenor de Campos, na altura do número 1649. E por que o Agenor de Campos, né? Porque a gente não pode fazer o discurso de subverter a lógica de pensar mais os bairros, né? E mesmo na região, e em detrimento da região central, e colocar uma sede, por exemplo, na região central e esquecer dos bairros, né? Então a gente quis colocar nossa sede onde está o povão mesmo, né? Onde a gente tem facilidade de diálogo com as pessoas. Então a gente está numa região ali muito estratégica para a gente, uma região em que a gente vai ter um contato muito maior com a população. A sede fica aberta lá, então, tipo, das 9 da manhã até umas 6 da tarde, quem quiser conhecer o Partido dos Trabalhadores, quem quiser se filiar, quem quiser tomar um café lá com a gente, é só ir lá e será bem-vindo. Tem a página do PT, né, que é PT Mongaguá. Tem a minha página, que é Fernando Felize, com ZI no final, /Mongaguá, que aí também é só mandar seu questionamento lá, que assim que eu ver eu consigo responder. Eu acho que são os canais de informação que você vai ter a respeito do Partido dos Trabalhadores, o que a gente está fazendo aqui na cidade. Muito bom. Fernando Felize, fico feliz de você ter voltado aqui. A gente está compactando o assunto, mas a gente vai esticar esse assunto que é importante para Mongaguá, é importante para a região. O PT está ativo na cidade. Sim, sem dúvida. E você que acompanha o Penaria Podcast aqui até este momento, se inscreva no canal, curta este vídeo, compartilhe este vídeo, deixe comentários que o Fernando volta aqui em breve para a gente esticar o assunto. E muito obrigado, Fernando. Até uma próxima. Muito obrigado a você que acompanhou o Penaria Podcast até o momento. E se liga que em breve teremos mais convidados.